Então, eu te apresento. Então, eu te apresento. Então, não sei, Na apresentar? verdade, é só para a gente poder fazer a coisa bonitinha, direitinha, hoje dando continuidade, né, ao Setembro Amarelo, UERJ pela Vida. A gente vai apresentar o filme, não, na verdade, a gente vai apresentar a discussão do filme Monsieur Lazare, o que traz boas novas. Quem fará a discussão será a professora Ana Maria Lopes Calvo de Feijó, que é coordenadora do LAFEP, então estamos sendo muito bem representados, né, pelo LAFEP. Tem um pezinho, só um pezinho no IFE, então na Alpe, então assim, está representando todo mundo de uma vez só, né? Isso, porque esse evento hoje ele reúne 3 lugares a que eu estou ligada, né? A UERJ, que é o evento que a gente está fazendo da UERJ pela Vida, o IFEM, que é uma instituição que foi idealizada por mim e concretizada por uma equipe de psicólogos, e a ALP, que é a Associação Latino-Americana de Psicoterapia Existencial, que agora eu estou na presidência da delegação brasileira. Tá? A Miriam já esteve na presidência dessa delegação, enfim. E agora eu voltei a ficar na presidência, né? Espero que mais tarde outras pessoas se candidatem. Eu não quero ser presidente de nada, não. Eu só quero ser professora, mais nada. Professora e supervisora de estágio, acabou. Pronto, tá bom. Fala, Elaine. Eu só queria avisar a todos que tanto o evento de ontem quanto a discussão de hoje vão ficar gravados no YouTube do LAFEP, vão ficar disponíveis no YouTube do LAFEP, tá? Para o pessoal saber que estará. E de hoje também vai ficar no IFEM, né? No YouTube do IFEM. Porque do LAFEP a ideia é que todo mundo possa conhecer o LAFEP, entre lá, né? Mas a gente, com a parceria, o que tem em um fica no outro. Ok, então vou repetir o que eu falei logo no início, né? Que eu fiquei muito feliz. O evento foi um sucesso, né? Todo ele aconteceu de uma forma muito harmoniosa, muito tranquila, né? Eu digo que um evento organizado, a gente não descobre que tem gente por trás. E foi o que aconteceu, a gente não descobriu, eles estavam ali invisíveis. Não são aqueles seres invisíveis que o Isaac falou, né? Mas são invisíveis também. Então, hoje a gente vai terminar, hoje é o último evento, né? Por isso que a gente discutiu o filme sobre suicídio, e, assim, é óbvio, né, que eu não escolhi esse filme à toa. Eu escolhi primeiro porque eu gosto muito desse filme, eu acho que ele fala a nós, psicólogos, ele mostra a importância da nossa escuta e da nossa fala em psicologia, e também eu estou fazendo agora, eu apresentei um projeto para continuar a minha bolsa de cientista do nosso estado, e o título do meu projeto é Presenciei um Suicídio. E agora? Então, é meio que aconteceu ali, né? Num dado momento, o Simon, que é francês, a gente tende a falar Simon, é Simon, ele é francês, o filme é canadense, né? É da língua francesa no Canadá, e o Simon presencia um suicídio. E eu pergunto, bom, ele presenciou um suicídio, e agora? O que eu estou querendo trazer com esse projeto é, assim, presenciar suicídio muitas vezes traz sequelas emocionais, traz perturbações, né? Traz comoções. E isso a gente vê claramente na universidade. Nós tivemos um suicídio, se não me engano, foi em abril, e que foi justo no momento que os alunos estavam chegando à faculdade, e houve uma grande comoção por parte dos alunos, muitos daqui estavam presentes no trabalho que nós tivemos que fazer, em função do modo como eles ficaram abalados
por terem presenciado um suicídio. Depois, então, os seguranças que estavam no momento também em situação ficaram muito transtornados e nós fizemos também um trabalho com os seguranças. Então, a partir daí, dessa experiência que me veio a ideia de dar continuidade ao projeto do suicídio. Como vocês viram, é um projeto que já vem há muitos anos no LAFEP, tem muitos trabalhos já produzidos, muitos livros produzidos, muitos artigos, né? E é um trabalho assim que talvez hoje seja o que eu mais gosto de fazer. Eu digo talvez porque eu também gosto da clínica com casal, também gosto da clínica com família. Então, tem outras coisas que eu gosto, né? E, assim, eu sou meio, assim, volúvel. Eu sempre gosto do que é mais presente, sabe? Eu vivo o presente com tanta intensidade que é sempre o presente que me entristece mais ou me alegra mais. Então, por isso que hoje eu digo que isso é o que eu mais gosto. Pode ser que amanhã, quando eu esteja apresentando uma terapia de casal, eu digo isso é o que eu mais gosto, enfim. Mas nada disso é contradição, porque isso não é da ordem da lógica. Isso é a ordem do afeto. E o afeto não precisa ser, não é coerente. Ele não precisa, não, ele não é. Não é possível você ser linear nos afetos, mesmo que você queira. A gente tem que se esforçar para ser. Eu, pessoalmente, eu tenho até que me esforçar para ser de um determinado time de futebol. Eu diria que eu sou uma metamorfose ambulante. Então, vamos lá. Vamos lá, então, no nosso filme, né? Que se chama Monsieur Lazare, o que traz boas novas. E acredito que não tenha ninguém ainda de língua espanhola, então vamos embora. Eu ia dizer isso. Acabei de ver que a Sandra Riron está aí já. Não, ela não está conseguindo entrar. Ah, sim, eu acabei de ver na lista, por isso que achei que ela estava aí. Tá bom. Tá? Não, acho que não. Se ela tiver, eu passo para o portunhol, tá? Então, vamos lá. O filme começa... Bom, vocês viram o filme, eu não preciso fazer um resumo do filme. Então, eu vou mostrar os pontos do filme que dialogam com a psicologia e também fui arrumando as coisas de modo a poder trazer aquilo que... Tudo não, alguns pontos que foram apresentados no evento de ontem. Então, tentei pensar isso, né? Fiz hoje de manhã, né? E fui pensando para a gente ver assim, aquilo que foi discutido em tese aparecendo na vida, né? No cinema, no caso, que foi onde a gente viu isso, né? Então, as crianças brincando no pátio, né? Eu tenho a impressão que ali a gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas tem uma atmosfera, aí eu me lembro bem do que o Isaac falou, né? Que tem ali assim, uma tonalidade ruim, até a música que é tocada. E vocês veem que o filme, no final, aparecem as crianças brincando, mas a atmosfera já era outra. Inclusive, o momento que o Simon ele olha para Alice e os dois dão uma risadinha. Agora, Sandra, chegaste? Me odes? Sim, sim. Então, vas entender-me que vou falar portunhol, que me entendem os brasileiros e me entendem os espanhóis. Está? No te ótimo. No, me encanta estar aquí. Disculpa que me entró una llamada justo cuando empezabas, pero no, yo te entiendo a ti perfecto. Tu español. ¿Hablo en portugués entonces? ¿Puedo hablar en portugués? No. Está. Tampoco tanto. Gracias, Sandra, por ter venido. E tu viste a película? No. ¿No la viste? Ay, tan linda, tan linda. Tengo que buscarla. ¿Estará en Netflix? Não está mais.
Não está mais na Netflix. YouTube. Ah, YouTube. Ah, bueno. Sí, casualmente hoy me estaban preguntando por un joven que encontró una tía la carta. Mamá encontró la carta de que el pelado se quería suicidar y me estaban consultando, pero pues yo no trabajo tanto esa problemática. Tú sabes que yo soy más como enfocada en la terapia de pareja. Pero entonces entre el grupo de existencial de aquí de los colegas de la universidad, encontré un joven que lo va a atender, pero dije, ay, no, es que me viene como anillo al dedo la sesión de hoy. Mira, que bueno, que bueno. Entonces, vai ser bueno, entonces. Vamos seguir. Claro vamos. que sí, digamos, gracias. Entonces, os ninhos juegan, começamos dentro dos ninhos jogando, com uma atmosfera triste, uma atmosfera pesada. E depois, ao final, vemos os ninhos jogando. Tá dando para entender? Não? Camila? Não? Eu não sou referência, porque eu entendo espanhol, então eu não posso nem medir. Mirna, tá falando devagarzinho, tá indo. Sim. Bom, devagar. Despacio. Vamos despacio. Isso. Mira, então... Hablas em espanhol e um pouquinho em português. Isso. Eu acho que ela caiu, né, Ana? Eu não estou vendo ela. Não. Aqui. Está embaixo de você, Kelly. Na minha visão, ela está embaixo de você. Espanhol, português e mineirês. Gabriela, por favor, Ana, tá bom? Manda um ai aí, pega um pão de queijo. Então, vamos lá. Então, vou falar, então depois eu repito o espanhol. Então, a gente vê as crianças brincando logo no início, né, com uma determinada atmosfera que vai mudando. Quando eu revi o filme, eu me lembrei muito do Isaac, quando ele fala que na cultura dele há aquela coisa que ele chama de algo do mal, né? De uma presença do mal. Nós podemos entender essa presença como essa atmosfera, né? Algo que nos rodeia, né? E que a gente não sabe nem o que mas é um clima, né? Uma atmosfera, uma cadência, uma tonalidade afetiva. Olha, é justo o que Heidegger chama de tonalidade afetiva. Ok? O interessante nisso é que você vê o indígena falando dessa coisa, dessa atmosfera, mas em outros termos. Nós falaríamos de uma tonalidade afetiva, que é, assim, facilmente identificada. Facilmente a gente identifica, a gente chega no lugar e diz assim, não está legal, não está bom, não está... E o filme ele mostra essa tonalidade logo no início e o diretor ele tem muito cuidado de mostrar depois essa mesma tonalidade, as crianças brincando, mas já em outra tonalidade, e que fica bem marcante pelo sorriso da Sophie, né, e da catucada que o Simon dá na Alice. Vocês lembram dessa passagem? Lembram? Bueno, Sandra, tu não puedes acordar porque tu não lubiste. Tem uma troquinha ali de balas, né? Que eles trocam umas coisas ali, sim. Em outra atmosfera, né? E é interessante como é que as crianças se apresentavam numa atmosfera
totalmente diferente antes da catarse, né? Do grande momento catártico que acontece no filme. Bom, o que acontece que a gente, logo no início do filme, as crianças estão brincando, né? E o menino distribuía merenda, era o dia dele distribuir a merenda, o Simon. Ele vai entregar a merenda na sala, levar para a sala de aula, e ele encontra a professora enforcada, né? Então, a professora morta pelas suas próprias mãos e se enforca, né? E o menino vê a cena. O que eu disse para vocês, né? Qual é o tema da pesquisa? Presenciei um suicídio. E agora? Exatamente o que acontece com o Simon. Ele presencia um suicídio. E agora? Agora, as coisas não mudaram? Não há ali a cena impactante, não provoca no menino um outro modo de se relacionar? Um outro tom afetivo? Uma outra paixão, digamos assim? Então, isso aí fica bem claro ali no momento em que o filme vai acontecendo e essas transformações vão aparecendo. Eles dizem que a professora morreu de forma trágica. Ok, os leigos podem até falar que é trágico, mas aquele suicídio não é uma experiência trágica. Ela é uma experiência de morte, mas não trágica. A tragédia tem outros componentes que aquela situação não tem, mas que não cabe a gente se demorar nisso aqui. Tá? Bom, a atmosfera da escola, que isso é muito importante para a gente, a atmosfera da escola é de silêncio. Até como gostei como é que o Vitor falou, ele diz que não é de silêncio, mas é de um tema silenciado. É totalmente diferente. Porque o silêncio ele é uma experiência muito diferente de um tema que é silenciado. E a escola tem esse tema totalmente silenciado. Ou seja, a escola promove o hermetismo. Ou seja, não se fala nesse assunto, não se comunica, e a pessoa tem que lidar com ela mesma naquele turbilhão que aparece no hermetismo. Aí eu fiquei pensando, hermetismo é isso, completamente fechado, isso mesmo. Hermetismo é completamente fechado, né? Hermeticamente fechado, é a palavra que a gente usa, né? Hermeticamente fechado, exatamente isso. E aí eu fiquei me perguntando, mas é para vocês pensarem, que quando a gente fala em efeito Werther, quando a gente fala de que quando alguém comete suicídio, há o efeito contágio, ou até essa palavra em inglês que a menina utilizou ontem, e eu esqueci agora a palavra, até anotei para não esquecer, mas não sei onde é que anotei. Ela falou uma palavra em inglês, mas é exatamente isso. Efeito dominó, efeito contágio, efeito Werther, tá? E a menina usou a palavra em inglês ontem. Professora, mandaram aqui no chat, the ripple effect. Não é isso? Isso mesmo. Tá? Então, olha só, se a gente quiser sofisticar, fala de ripple effect. Mas se a gente não quiser, a gente fala de efeito contágio. Tá? E o efeito contágio pode ser exatamente a questão desse hermetismo, desse silêncio, e é isso que vai ser defendido no filme pelo Monsieur Lazare. Tá? Bom, o que acontece é que esse hermetismo, esse silêncio, já fica fazendo parte da dinâmica da escola.
E todo mundo tem esse pacto de manter a situação silenciada, ok? Não se fala nisso. É proibido falar. Essa é a máxima, né? Só que o professor, Monsieur Lazare, ele não pertence àquele meio, ele é o estrangeiro, ele é o estranho. Então, ele não está naquele pacto do silêncio, tanto que ele estranha o silêncio. E ele mobiliza a escola um monte de vezes, quando eles estão em reunião, de que aquilo deve ser falado. Inclusive, ele cria até uma atmosfera de necessidade de que se fale sobre a coisa. Mas o pacto permanece e todos defendem que o silêncio deve ser mantido. Mas ele não está inserido naquele contexto. Ele não está na lógica que vige naquele contexto. Nesse momento, então, eu penso na ação do psicólogo. Eu penso em algo que nós falamos o tempo todo, que é fazer a suspensão, que é fazer a epoquê, que é dar um passo atrás, ou seja, que é estranhar, que é desconfiar. Quando a gente fala isso, é no sentido de que o psicólogo seja um estranho àquele contexto. Kierkegaard diz isso. Ele diz, o psicólogo, aquele que ajuda, não o psicólogo, o ajudante, deve ter um diferencial. E qual é o diferencial? É justamente de poder, uma vez conhecendo as determinações que se inserem naquele contexto, poder sair da dinâmica que o leva para aquela situação. E, ao mesmo tempo, Monsieur Lazare, ele tem um passado doloroso, tá? Que é a morte da mulher, a morte dos filhos, né? Então, a morte, para ele, é algo muito familiar e que ainda dói nele. Isso parece que o torna muito sensível e muito corajoso, ou seja, ele não compartilha dessa máxima moderna de que a morte tem que ser afastada, que a morte tem que ser silenciada, que a morte é algo que tem que ser combatida. Não é essa a experiência de vida dele. E ainda, por cima, ele também vive o risco de ser deportado, porque ele está no Canadá de forma ilegal. Bom, então nós temos aí as crianças, principalmente o Simon e a Alice, né? Que são assim os dois que são os protagonistas do filme, junto com o professor. Nós temos a política do segredo, tá? Nós temos a atmosfera, que são esses seres invisíveis, nós temos o hermetismo, e a relação vai se dando. A relação vai se dando entre as crianças, o professor, e assim, ele consegue fazer uma coisa, né, que o Eduardo falou ontem também, muito legal, que é abraçar as crianças. Não um abraço físico, tal como a gente entende, dá a entender o abraço, mas o acolhimento às crianças. E é muito interessante, porque ele faz isso, ele acolhe, mas sem infantilizar as crianças. É muito interessante. E porque ele não é professor? Porque ele não é professor, ele não conhece o que atualmente se diz que é ser um professor. Ele lê textos, ele lê aquele texto até que a gente gosta, que também fala de suicídio, que é Balzac, a Pele de Onagro. Ele lê um trecho da Pele de Onagro. Eu fico pensando que ele já lê a Pele de Onagro, justamente porque na Pele de Onagro está discutido um suicídio, né? E ele traz o tema, né? Ele
mostra ali que está trazendo a pele de onagro, ou seja, não mantendo a política de silêncio da escola. O que ele faz, então? Ele rompe com a política de segredo. Aliás, ele rompe na hora que aquele menino, aquele mais gordinho, ele fala, meu pai... Cometeu fenestração. Cometeu defenestração, quer dizer, se jogou pela janela, Penetre, em francês, é janela, então, aí dá para a gente entender, penetre é janela, e ele se lançou, depenetrou, digamos assim, depenetrou, Então, o que acontece? Ele começa a conversa, e alguém ainda diz para ele se calar, aquela menininha que ela era mais determinada, agia mais com as determinações do impessoal. E aí, consequência disso, ou seja, aí outra vez eu identifico ele com um psicólogo, ele sustenta a possibilidade de catarses naquela situação. Ele sustenta que ele não manda parar, é fantástico, ele não teme que as expressões das paixões e das emoções estejam ali presentes, e ele deixa que as crianças falem. Aí a gente não tem nenhuma dúvida, que o Simon faz uma catarse ali enorme, 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 E a gente não tem dúvida que a Alice ajuda nisso. E olha, pasmem, a Alice não fica com pena. Muitas vezes o psicólogo fica com pena e não deixa que a catarse aconteça. Ou seja, vamos entender catarse, como diz o Eduardo, como a angústia, como vazio, como aquilo que se mostra como abertura para as possibilidades. Vamos entender assim. E aí a gente compreende ali tudo o que está acontecendo ali. Aquela comoção toda abre para as possibilidades. Bom, o que vai acontecendo? As expressões vão aparecendo. Eu me lembro de várias situações, como, por exemplo, deve ter acontecido em todos esses massacres dessas escolas, em que eu não sei o que acontece depois, mas, por exemplo, o massacre de Realengo, o que acontece depois nessas escolas, a catarse, há espaço para se discutir o que aconteceu ali, para aparecer, discutir não em termos de lógica, mas em termos de deixar que a expressão apareça. Ou seja, há espaço para retirar as pessoas do quietismo, ou seja, para retirar as pessoas da ilusão de que elas vivem no paraíso. Ok? Há espaço para fazer aquilo que Eduardo falou ontem, de deixar que as contingências da vida apareçam, de deixar que a vida apareça pelo inesperado, no mundo onde a ciência predomina, onde a ciência domina, esse espaço ele é negado. E mais, quando o inesperado acontece, rapidamente nós procuramos um culpado. Porque se eu encontrar o culpado, o que vai acontecer? Eu já sei como eu vou controlar. Basta que aquele que tem culpa seja extinguido, ok? Seja penalizado. Então, veja bem, o que acontece ali é que Monsieur Lazare dá espaço para que o inesperado tenha lugar onde eu acho fantástico quando ele diz assim, quando ele fala assim, afinal, ela cometeu suicídio na escola, ela se enforcou na escola. Quem é culpado? É o menino? É o Simon? Ou é a professora? Isso é espetacular,
porque ele não coloca aquele que cometeu o suicídio no lugar de vítima. Ele retira, quer dizer, nós tendemos a pensar que aquele que comete suicídio, aquele que a gente acredita que sofre, está logo no lugar de vítima. Ele não deixa que a pessoa... Pode falar, Valéria. E ele ainda fala que lá é um lugar deveria ser um lugar de alegria, alguma coisa nesse sentido, Isso. né? Que ela fez alguma coisa totalmente inadequada para aquele lugar. Então, por isso que ele nem deveria se sentir culpado, né? Ele consegue ter, quer dizer, você colocar as suas coisas ali. Eu achei isso também bem interessante. Ele cauteriza a culpa. É muito interessante, porque o que ele fala? No lugar de alegria, ela trouxe tristeza, né? A escola é o lugar em que as pessoas se reúnem, ou seja, onde tem que nascer o espírito de comunidade, e ela foi extremamente individualista, Isso. né? Porque ela quis morrer, e o Simon fala, ela quis se vingar de mim, né? Porque ela sabia que era eu que ia entregar a merenda naquele dia. Então, vocês vejam, assim, outra vez, como é que ele faz o papel do psicólogo, como é que ele mobiliza, como é que ele rompe com a barreira do silêncio, como é que ele, rompendo com a barreira do silêncio, ele tira as pessoas do hermetismo, né? E veja bem, nós sabemos, e o Vitor falou ontem, que o suicídio ocorre com muita frequência nos herméticos, ou seja, o hermetismo seria, assim, o grande sinal, não é o silêncio, tá? Mas o hermético seria um grande sinal que mostra a possibilidade do suicídio, né? É isso que ele faz, foi o que o Vitor disse, que é legal, a tese dele, ela tem todo um corte transversal, tem algo que atravessa toda a tese, que é a questão do perigo do hermético para o ato suicida. Então, ele dá esse espaço para as crianças, e acolhe as crianças, olha só, abraço, acolhimento, tá? Dando espaço para que elas possam mostrar todas as suas inquietações, dúvidas, medos, angústias e culpas. E não atua patologizando absolutamente nada. Ele não patologizou nem mesmo a professora que cometeu suicídio. Ok? Então, ele não colocou no lugar da vítima, nem no lugar da patologia. Ele consegue escutar e sentir junto ao outro a dor do outro. Tá? Ele também se encontra naquele lugar. Mas, mesmo se encontrando no lugar, ele mantém a estranheza. Então, para poder a gente abrir para a conversa, que já passamos um pouquinho do tempo, né? Nós vemos aí a questão do hermetismo, que foi discutida ontem, o lugar do especialista, né? Ali nós temos vários especialistas, inclusive a psicóloga, que também contribui com essa política do silêncio, e ele não tem nem formação, nem professor ele e mostra que toda tentativa de especializar é uma tentativa que pode tirar do homem aquilo que ele tem de maior valor, que é o saber que vem pela experiência. É o saber que se abre para as possibilidades. Ele traz a história de Nietzsche, quando diz que trauma é não poder esquecer. Vamos lá, é não poder esquecer e não falar para não esquecer. Ou seja, o falar é uma possibilidade de esquecimento. Não de esquecimento como deleta, como deletar, como apagar, mas de esquecimento no sentido de dar muito menos força àquela emoção, àquela paixão. Ou seja, ao deixar falar, aquela potência de dor vai se esvaziando. A Camila, que foi minha terapeuta essa semana, viu isso acontecendo, né, Camila?
Nós fomos conversando com ela, eu estava conversando com ela numa situação de muita tensão, e a tensão foi se esvaziando. Ou seja, aquilo que o Roberto Novaes de Sá fala. A fala, em si só, já é terapêutica. Então, só do fato do psicoterapeuta sustentar esse espaço de fala, que foi o que Monsieur Lazare fez, isso já tem um potencial terapêutico. Outra questão que foi discutida é a finitude da existência, né? Que o Monsieur Lazare vê com a maior facilidade a finitude, ele não precisa esconder a finitude, e que a escola faz a maior questão de manter. Ele é o estrangeiro. O estrangeiro não familiarizou. Mas todos nós habitamos essa possibilidade de ser estrangeiros. E, assim, nos tornarmos dispostos e abertos à inquietude do outro. Lá, mais ainda, reduzindo a mais ainda, todos nós somos brotos, como dizem os gregos trágicos ao se referir ao homem. Os gregos trágicos não chamam o homem de homem, eles chamam o homem de mortal. E ele diz, nós, os mortais, os homens, vós, os imortais, que são os deuses. Então, ele traz para a gente, independente da raça, independente dele ser um nigeriano e os outros serem canadenses, o que ele traz para a gente é o mais originário, que é lá, aquele lugar em que todos nós somos mais originariamente brotos, nem homens, nem mulheres, nem negros, nem brancos, nem estrangeiros, nem familiarizados. E é assim que ele consegue, assim, em última análise, cultivar o amor, não só pela sua tarefa, mas pelo outro, e principalmente por aquelas crianças. E aí eu repito, e aí eu vou trazer duas questões aí. Se a gente quiser pensar em prevenção do suicídio, a gente deve lembrar aquilo que Eduardo falou, que é do abraço. E se a gente quiser aprofundar mais um pouquinho, vamos trazer o Setembro Amarelo do ano passado e lembrar que o amor comunitário também tem um caráter de prevenção. Ou seja, é o abraço, é o amor. São as redes humanas que salvam muito mais do que as redes físicas. É essa a ideia que eu queria passar para vocês, podemos abrir para discussão. Ana, na verdade, a gente tem aqui duas perguntas. Uma é do Rafael Magalhães, que é professora. Nesse sentido, qual seria a diferença entre o hermético e o silencioso? Não, é a mesma coisa. O Vitor usou o tema silenciado, tá? Para poder falar do hermético. Então, vamos lá. Qual é a diferença do silêncio e do hermético? O silêncio, ele pode ser justamente a oportunidade, o momento oportuno, para você se relacionar consigo mesmo. O silêncio pode ser o afastamento do impessoal, ou seja, da tagarelice do impessoal, daquilo que se diz, e você dialoga consigo mesmo. O silêncio pode ser o lugar onde você procura as suas referências, onde você procura os seus ângulos, mas não os lima para ficar todos iguais, mas, muito pelo contrário, potencializa para que você faça valer a tua singularidade. O silêncio é o do operário em construção do Vinícius de Moraes, que, em silêncio, quando ele olha para as suas mãos, ele não ouve mais o burburinho do patrão, que diz para ele que ele precisa dele, senão vai morrer de fome, e olhando para as suas mãos, ele vê quanto ele já fez, e valoriza aquilo que ele faz. Isso é um silêncio. Então, o silêncio é diferente do hermetismo.
No hermetismo, você não se comunica consigo próprio. Ok? Você se fecha. Você não se abre para outras possibilidades. Você fica num círculo vicioso. A ideia é sempre a mesma. No silêncio, não. Você está ali e está refletindo. E aquilo que parecia óbvio deixa de ser. E outras possibilidades aparecem para você. Tá bom, Rafael? Fiquei pensando aqui quando, no conto de Clarice, entre outras coisas que você fala, que algo acontece, né, quando os ovos quebram, se isso também se dá no silêncio. E pensando se tem alguma relação. Vou retomar. Não, também tem, é a mesma coisa. Toda vez que a Clarice fala do momento, apresenta que ela não fala, do momento epifânico, né, é o instante em que você se relaciona consigo próprio. É isso aí. Sim, faz muito sentido. Eu tenho o Rafael disse que, ok, professora, muito obrigado, e tem 2 questões aqui da Gabriele, mas eu queria saber com você, Ana, se a gente não pode abrir o áudio. Eu acho melhor. Porque fica mais dinâmico. Eu vou ler as 2 da Gabriele, e aí você responde, e a gente abre o áudio, o pessoal pode falar diretamente. O áudio já está aberto. Se a Gabriele quiser perguntar, pode abrir. Tá, pode já ser. Aberto, assim, está livre para quem quiser desmutar. Não está travadinho igual ontem, né? É. Destravada. Hoje é uma reunião mais intimista, entendeu? Uma coisa mais... É cinema, discussão, pipoca, guaraná, uma coisa bem gostosinha, né? Mas, assim, o cinema IFEM costuma ser assim, né? Ela faz uma apresentação, a gente abre o áudio, e aí todo mundo participa de uma forma mais gostoso. Então, Gabriele, quer falar? Quer falar das suas perguntas? Cadê a Gabriele? Ele diz assim, ela diz, mas ele reconhece o luto, parece que esse é o conhecimento dele. E como é valioso para aquele ambiente esse conhecimento. Eu não tenho dúvida disso. Por isso que o tempo todo a gente trabalha o luto, a gente trabalha a morte, porque eu não preciso conhecer o luto para ser uma boa psicoterapeuta. Mas eu posso me aproximar tanto dele a ponto de ser capaz de aprender o sentido do enlutado. O que eu não posso é ficar distanciado do enlutado e falar, ai, que bobagem, isso passa. Ai, como é que ainda não superou o luto? Já tem 1 ano, já tem 2 anos. Isso é um total afastamento. Não interessa o modo como eu apreendo aquela experiência. Eu tenho que me entregar ao modo que o outro apreende a experiência que é dele. Então, mas no caso, ele conhecia e foi muito valioso. Também queria perguntar se poderia falar um pouquinho de epoquê também. O epoquê é um conceito russeliano. Então, ele fala de método do conhecimento. Quando a gente está falando aqui de método, a gente fala de caminho, como também ontem o Vitor falou. Ou seja, é o caminho da clínica, é o caminho que se caminha junto ao outro, é o caminho que se caminha na medida em que o outro mostra esse caminho. Você vai junto ao outro. Epoquê significa suspender todas as teorias. Em Husserl é isso. Suspende todas as teorias. Na clínica suspende os valores. Ou seja, naquele momento seria suspende a política de silêncio que havia se imposto naquela escola. E aí você pode fazer de forma diferente, porque quando suspende, outra possibilidade aparece para você. Imagina como uma cortina, né? Suspendeu e aí a coisa apareceu, você pôde ver. Ela colocou aqui, na clínica é uma suspensão moralizante, então, posso dizer isso? Isso, pode dizer isso, pode dizer isso. Os filósofos não gostam que chame de suspensão, mas eu fico imaginando uma cortina no teatro, ou no cinema, como era antigamente, agora não tem mais cortina, que a cortina suspende, e aí você via a tela. É isso. A gente pode usar, não como o Husserl utilizou, mas com a ideia de que deixa ver. Quando a cortina abria, né, no cinema, você se entregava ao filme.
né? Então, quando você fala desse abrir de cortinas, você também se entrega ao seu analisando, né? O abrir da cortina mudava a atmosfera. Uhum. Quando abria a cortina, você já se entregava mesmo, isso mesmo. Rafael, O Heidegger chama de desvelamento. desvelar. Mas é um pouquinho diferente, tá, Rafael? Porque é o que Heidegger fala, na verdade, de angústia. Para Heidegger, angústia é que suspende as determinações do mundo. Desvelar e velar é sempre o modo como as determinações se mostram. Tá? Então, e tudo vela e desvela de acordo com a perspectiva do olhar. Então, a Gabriele está dizendo que está ruinzinha da 4ª dose da vacina, por isso ela não abre o microfone. A Gabriela Dias está fazendo uma pergunta e a Kelly está com a mãozinha levantada. Isso, vamos lá. Podemos dar primeiro voz à Kelly, que ela já estava com a Vamos mãozinha? lá, Depois a gente volta ali para a Gabriela. Fala, Kelly. Vamos lá, pessoal. O que me faz pensar nos casos dessas pessoas que, pelo silêncio, chegam ao suicídio, esse caminho anterior até chegar ao silêncio, né? O que faz, né? O que acontece nesse caminho anterior, se houve a tentativa do falar, se houve a tentativa do conversar, o que aconteceu, porque nem sempre os mecanismos são os mesmos, as questões são os mesmos, os atravessamentos são os mesmos. Mas eu fico pensando nesse caminhar até chegar a esse silêncio que foi bem falado pelo Vitor, que aconteceu com ele, né? E que algumas pessoas até percebo que tentam falar e não conseguem, e se calam, porque muitas pessoas não escutam, né? Não conseguem ouvir. O Simon mesmo, no filme, não conseguia falar. Entende? O que ele fazia era provocar as pessoas. E ele provocava, era assim que se dava a comunicação, mas ele não falava da questão, digamos assim, que tinha provocado nele uma mobilização enorme, né? E culpa, você vê que a culpa, ele precisou fazer uma catarse da culpa, né? Então, a gente não tem, o trabalho do Vitor mostra isso, ele vai pegando várias situações em que o suicídio ocorre justamente no hermetismo, e não porque as pessoas não tivessem oportunidade, o que ele vai mostrar, mas porque era a decisão. Era a decisão de não comunicação. Olha só, agora a gente tem que ter cuidado também para não pensar o hermetismo como sendo uma patologia, tá? Hermetismo é um modo de estar nas coisas, estar nas relações. O que a gente faz na clínica é básico, né? O psicólogo atuar no sentido existencial de romper com o hermetismo. A gente faz esse esforço. Tá? Legal. Eu imagino que algumas pessoas estejam com dificuldade de abrir o áudio por algum motivo, então continuamos faremos a dobradinha. Quem quiser falar, fala. Quem quiser escrever, a gente lê, tá bom? A pergunta da Gabriela foi muito legal. O hermético, então, se negaria a experiência da angústia? É exatamente o que Kierkegaard diz. Ele diz que o hermetismo é uma posição psicológica de não liberdade, ou seja, uma negação da angústia. É não se permitir essa abertura que é justamente na mobilização da angústia que a gente se abre. Exatamente, Gabriela. Você foi aí a Kierkegaard, né, quando ele fala de posições psicológicas de não liberdade. Mas só a Kierkegaard fala disso, e os outros filósofos não falam. Depois tem, quando você diz sobre a prevenção ao suicídio pela via do amor comunitário, o que seria esse amor? Isso aí é longo, né? Mas, assim, o amor comunitário, no caso,
não é o amor romântico que a gente está acostumado a ouvir. Por exemplo, a entrega daquele professor aos alunos é um amor que não é um amor apenas a si mesmo, né? É um amor que ama o outro. E é justamente esse despertar do amor no outro é que a gente diz que a possibilidade de que o amor desperte é a maior via de prevenção do suicídio. É o que Eduardo falou ontem do abraço, né? Eduardo falou também do abraço. É quando a gente fala das redes humanas, ou seja, essa relação de afeto, essa relação que acolhe, que abraça, né? Que está disponível ao outro, que Eduardo falou ontem, o Isaac falou ontem, né? E talvez outras pessoas tenham falado, não me lembrando agora, mas que é a via da prevenção. E não todas as que a gente está falando é assim, não são essas tentativas de controle, não é colocar a pessoa no ambiente ou vigiá-la o tempo todo. É muito pelo contrário, é acolher, né? Acolher com a mão assim, ou seja, estar ali acolhendo, mas deixando a pessoa livre para aquilo que no final ela decidir. É isso, tá, Pamela? Mais alguém quer comentar sobre o filme? Sobre o que a Fala, professora Rafael. acabou de falar, né? Sempre que surge esse assunto da tutela, né, da vida do outro, né, de querer, né, que o outro saia daquela situação, ou então, né, de querer controlar o que o outro pode ou não fazer, eu lembro daquela história que foi a Suzane, se não me engano, que trouxe, a respeito do rapaz que tentou suicídio, foi preso, ele foi posto né, em uma sala completamente, foi amarrado, numa sala que tinha só ele, não tinha mais nada, e mesmo assim, né, ele cometeu suicídio mordendo a própria língua, né? Como essa coisa da tutela no final acaba que, né, no final é sempre a questão é da pessoa, né, se cometer suicídio ou não. Em última instância, o tutelar a vida do outro não tem valor nenhum nesse sentido. Exatamente. No final das contas, a cada um cabe a alegria e a dor de ser o que é. Ou seja, a cada um cabe o destino que vai dar à sua vida, a tutela da sua vida. E, Rafael, isso está no Deus Selvagem, do Rodrigues, não é, Bernadette, essa história? Ela está no Deus Selvagem, tá? Para você ter É a Álvares, referência. não é? Álvares, Álvares. Álvares. É isso mesmo, Rafael. Já está pegando, hein? Rafael é novo no nosso grupo. Exatamente, Gabriele, é isso mesmo. A Gabriele falou, muitos escravos faziam isso, essa forma de suicídio, já que não tinham outros meios, como forma de se livrar da escuridão do corpo escravizado. É isso mesmo. Ontem mesmo a Ana Lúcia trouxe a história que está... Qual é o livro? Não estou me lembrando agora. Mas ela falou de um romance em que também a escrava acaba com a própria vida. E vários artigos falam sobre isso, de que muitos escravos, quando chegavam no Rio de Janeiro, e eles veem a situação que eles se encontravam, eles no cortiço, isso. A Ana Lúcia está aí. É isso aí. A Ana Lúcia trouxe ontem também. Isso mesmo. Então, leio o Cortiço, que tem uma situação de suicídio dessa natureza. Prefiro morrer do que ser escravizada. Quando eu era jovem, e uma coisa que me surpreendeu muito, eu morava perto de um colégio interno de meninas, e uma menina, aos 18 anos, ela saiu do colégio interno, o nome dela era Ida Cury. Você vê como é que marca, né?
e os rapazes deram carona para ela. E ela aceitou. Só que eles iam, naquela época, a gente chamava de curra, iam currá-la. E ela, num prédio alto em Copacabana, e ela se jogou pela janela. Foi suicídio? Foi. Mas ela escolheu, decidiu, mais do que escolheu, porque provavelmente não ficou pensando, faço ou não faço. Quando ela viu, já devia estar no ar, e decidiu por se jogar. É um ato de liberdade. Isso aí, Gabriele. As pessoas acham que o suicídio é só uma coisa patológica, mas é bastante plural. É isso que a gente quer mostrar aqui. Claro, pode acontecer uma patologia? Claro que pode. Um delírio de perseguição. Você está lá no 12º andar, acha que estão te perseguindo, você se joga. Né? Aconteceu por um delírio. Mas a gente não pode considerar que a maior parte é delírio. Isso aí é a menor parte. Vamos lá, se é verdade aquela coisa da curva normal, não é isso? 68% da população não vai ter delírio, só vai ter os 13%, para mim, superiores. Eu vejo lá na curva do lado superior e não do inferior. Enfim, é assim que eu vi. É isso. E a gente tende a dizer que não, que está justo no centro da curva normal, onde estão os 68%. Isso é estatística, tá? Mas é que ajuda a gente a pensar e a questionar essas verdades. A Nayara tem aí uma observação bem interessante. Tenho aprendido muito com esse contexto do suicídio. Sou da área jurídica, em transição de carreira para psicologia e voluntária do CVV. Tem sido incrível aprender e participar de momentos como esse. Muito obrigada. Obrigada, Nayara, fico super feliz. Muito bom, que bom que a gente pode te ajudar. Ô, Ana, eu conheço alguém numa transição de carreira, um pessoal aí, né, minha Ana? A transição boa de carreira. Hoje em dia nem sei se é transição, eu estou nas duas ao mesmo tempo, estava dando aula de química agora, entrei aqui. A Mirna é engenheira e também está na psicologia, a Camila é engenheira e também está na psicologia. Olha só, Nayara. Somos plurais, afinal de contas. Existência é plural. Bom, né? Olha a sedução dos psicólogos. Legal, Nayara. Por isso e por experiência, eu acredito que muito desse hermetismo, arriscando o uso do termo, kkk, é por conta da falta do acolhimento dessa pluralidade. Eu concordo piamente, muito bom, Gabriela. Quando alguém fala, é tratado como uma pessoa doente, geralmente. E isso já vem com um estigma muito forte, que acaba sendo, às vezes, mais violento que o silêncio em si. Sem dúvida, por isso que a primeira coisa que a gente faz no nosso grupo, né, o nosso grupo de estudos em suicídio, que é ministrado por Bernadette, no grupo de pesquisa lá do UERJ, a primeira coisa que a gente faz é acabar com esse estigma, acabar com esses preconceitos, porque o preconceito, o estigma, muitas vezes é o que faz o outro se calar. Então, se vocês conseguem retirar isso, fazer essa suspensão, você já se abre para o outro de outro jeito. Como é que eu vou atender uma pessoa? Como é que eu vou acolher uma pessoa se de antemão eu já estigmatizei essa pessoa? E por isso é que a gente não pode usar rótulos. Não se pode jamais falar que alguém é um suicida. Vocês veem que ninguém no grupo ontem, ninguém falou isso. Ninguém falou. Tem perfil suicida, é um suicida, tem potencial suicida. Todos nós temos potencial suicida. Isso porque basta viver para querer, vez por outra, morrer. A questão não é o querer morrer que te leva a se matar.
é não poder ver mais nada para além do querer viver, do querer morrer. Ato falho. Vamos lá. No filme O Vazio de Domingo, a filha pede à mãe, é verdade, para lhe ajudar a dar um fim na própria vida, e a mãe aceita. O filme é bem tocante. É isso mesmo. Aí Gabriela diz, categorizar é limitar. Isso mesmo. Gabriela diz, aluno de piscina UFRJ não pode participar desse grupo, não. KKK. Ela fez uma pergunta, né? Não pode participar. É pergunta, é. Não pode participar desse grupo, não? KKK, isso mesmo. Ok, por que não pode, Gabriela? Por que você acredita que não ela poderia? Ela está falando do LAFEP. Ela está perguntando se pode participar do LAFEP. Agora que eu entendi. Pode Mais sim, uma interessada da UFRJ para entrar no LAFEP, não é a primeira. Não é. Até tem que falar depois, mas segundo eu falo com você, Camila, sobre isso. Ok, Gabriela, a gente vê isso. Eu vou botar o e-mail do LAFEP aqui no chat, aí você, se tiver interesse, é só mandar o e-mail falando que tem interesse de entrar para o grupo, tá bom? E hoje o menino da UERJ me procurou também, eu esqueci desse detalhe. Tá? Agora, Gabriela, a uns quilômetros de distância não dá, porque é presencial, minha filha. O grupo é presencial. Ok. Mas, Carmina, hoje você não vai falar, não? Boa noite a todos. Eu não vi o filme ainda. Pois é. Mas eu estou adorando o debate. Para variar. Eu estou estranhando, você sempre é bem falante, bem participativa. E eu adoro esse tema, mas eu não vi o filme, então eu estou aqui louca para terminar, para ir ver o filme. Isso. Não vale a pena, o filme é muito bom, e ele aborda essa questão do suicídio, e ele dá vários elementos para a gente pensar na atuação do psicólogo, por exemplo. O meu projeto anterior era também um núcleo de atendimento clínico em situações escolares, mais ou menos esse título. E a gente atua nas escolas, a gente faz o que aquele professor fez, como uma atividade clínica. Então, por exemplo, nós já fomos a várias escolas, agora não me lembro o nome, e tinha acontecido um suicídio, então a gente atuava mobilizando as emoções, os afetos, então acolhíamos, abraçávamos aqueles jovens, ou então a escola chama para prevenção. Né? Para prevenção, a gente meio que vai trabalhando mais por deixar falar, esclarecer, né? Ou seja, poder romper com a política do silenciamento, do tema silenciado, como falou o Vitor, né? Gabriela quer falar. A Gabriela vai fazer o pós-doc lá. Gabriela, estou te esperando. As Gabis tudo tietando aí o LAFEP. O LAFEP está ganhando terreno, né? Está ganhando força, visibilidade. Ana, eu estava aqui quando você estava falando até da postura lá do psicólogo, vendo no filme, teve até porque ela estava lá com a turma, né? Até que chegou um momento que ela estava dizendo assim, olha, já está ok, não preciso fazer mais nada com a turma. E o professor, ele questionou isso, né? Falou assim, mas eles precisam falar, tem alguma coisa aí, como é que você vai terminar? Precisam falar. E aí eu me lembro que ela, assim, numa atitude bem, sei lá, acho que desmerecendo um pouco ele, falou assim, a sua turma está precisando de cor.
ela não tem cor nenhuma. E ele ficava ali procurando, né? Ele ficava procurando uma outra professora que ela conseguia, porque ele efetivamente não era professor, e ele até viu que tinha umas florezinhas coloridas, tinha um lugar. Ele estava buscando alguma coisa para se aproximar, né? E ele até falou com ela, olha, eles não precisam falar sobre isso, e ela disse, não, eles estão ótimos, não precisa falar nada, para que falar sobre isso? Você se preocupe em dar aula, porque a sua aula também precisa de cor. Isso. Então, ele foi muito mais, como você disse, ele foi muito mais psicólogo o tempo todo para aqueles alunos, né? Ele atuou com toda a sensibilidade. E outra característica que aparece nele, você falou das flores, é que ele via. Ele estava sempre vendo tudo. Ele não passava pelas coisas com indiferença. Então, ele vê as violetas, né? Ele vê as crianças brincando. Então, a questão do ver era muito forte nele, muito presente. Enquanto que as outras pessoas da escola não viam nada, só viam as teorias pedagógicas, aquilo que as crianças tinham que aprender, as crianças tinham que falar. Ele via tudo, ele via os afetos, ele via as cores, ele parava, quando a professora de artes, ele viu a professora de artes trabalhando, ele ficou fascinado com aquilo, fascínio no sentido de se demorar a olhar, né? Isso daí era outra característica forte nele, né? E eu já falei várias vezes, a psicologia clínica, na nossa perspectiva, também é ciência do ver. Então, o que a gente vai é aprendendo, ou melhor, recordando a nossa possibilidade de ver, que no mundo atual fica muito esquecido. E você também falou dos afetos e do abraço. Outra coisa que eu me lembrei quando você estava falando é que quando ele foi buscar as crianças, né? Ele desceu para buscar, para subir com as crianças. E ela falou assim, você não precisa fazer isso não, você pode ficar aqui que eles vêm. E ele achou aquilo tão estranho, né? Porque era isso, era o acolhimento, era o abraço. Isso ele também tinha. Foi o que Eduardo falou ontem, né? Exatamente, Eduardo falou da prevenção como aceitação do imponderável, né? Não se previne, não tem como prevenir ao modo do cálculo, ao modo do controle, o que é imponderável. E a questão do acolhimento, do abraço. Ficou muito bonito, muito bonito. E que tem tudo a ver com o que a gente faz, isso que eu achei legal. Toda a nossa clínica, a gente não usa a palavra abraço, mas a gente usa muito a palavra acolhimento, não acolhimento piegas, né? Em momento nenhum aquele professor é piegas. Aquele professor acolhe na atitude, no olhar, no deixar falar, que é exatamente o que a gente faz como psicólogo. Não precisa acolher com pieguice, não precisa acolher com bajulação, não precisa acolher com medo, né? Mas é acolhimento que é entrega ao que o outro tem a dizer, entrega ao caminho que o outro traz para você, para que nós possamos caminhar juntos. Olha, tem outra pergunta aqui do Pedro. Olá, Ana. O Pedro Jardim é um aluno antigo nosso, é um querido, muito próximo da gente. Que bom ver você aqui, Pedro. A nossa divulgação chegou em Macaé. O que você poderia falar sobre o suicídio assistido praticado em alguns países? Como poderíamos pensar sobre a atuação do psicólogo nessa situação? Grato pela live, saudade. Saudades minhas também. Pedro, ontem nós falamos disso também, né? Eu participei de uma apresentação, era até uma aula, na verdade, na Faculdade de Medicina de Ouro Preto, se não me engano. Não, de Campinas, acho que foi Campinas. E tinha um psiquiatra lá também, né? Depois eu estava me lembrando, o psiquiatra, ele era o debatedor do que eu estava apresentando, né? E ele fala uma coisa muito legal, ele diz que esse suicídio assistido é hipocrisia.
Ou seja, é uma prática que a Bernadette também falou ontem, uma prática é o modo de permitir que alguns possam acabar com a própria vida. E a gente diga que não foi algo anormal, e outros não podem acabar com a sua vida porque são logo colocados no rol dos que carregam alguma patologia. Eu acho isso bacana, mas vamos lá, né, essa posição dele. Vamos lá, o suicídio assistido. Eu não sei se a Miriam lembra, mas teve um rapaz, uma vez, que foi lá no LAFEP, e ele falou do suicídio assistido, e ele mostrou para a gente uma moça, né, que era fato, era gravado, tinha fins também acadêmicos, científicos, e a moça, ela queria morrer. E tinha um psicólogo, um psiquiatra e um sociólogo, se não me engano, a enfermeira, que meio que davam um veredito. Elas diziam se ela poderia ter a permissão para o suicídio assistido ou não. Gente, eu fiquei, obviamente, prestando atenção à atuação do psicólogo. Mas eu fiquei extremamente indignada, porque o psicólogo disse que ela realmente... Ele deu o aval para que ela morresse. E o que ela estava dizendo, o que ela dizia, é que ela queria morrer porque ela não conseguia mais nem sequer ir na esquina da casa dela, porque ela estava sozinha, ela não tinha companhia. E a coisa mais estranha, não sei se eu estou até aqui impressionada com a minha memória, porque isso já tem muitos anos. E o pior, no momento do suicídio assistido dela, que ela estava fazendo esse negócio, tinha uma vizinha que estava ali com ela. Ou seja, ela não estava sozinha. A vizinha estava ali do lado dela para não deixá-la sozinha naquele momento. E o psicólogo dá o veredito de que realmente que a situação que ela se encontrava cabia permitir o suicídio assistido. Gente, eu, como psicóloga, jamais faria isso. Aliás, eu já não ia fazer, porque eu jamais vou dar veredito para ninguém. A cada um cabe a tutela pela sua própria vida. Eu não vou tutelar ninguém. Mas digamos que eu tutelasse, tá? Eu ia trabalhar com ela, a que solidão ela estava se referindo. Isso precisava ser trabalhado, né? Mas eles disseram ali que, na situação dela, cabia o suicídio assistido. Tiraram dela a responsabilidade, né? Porque foram os profissionais que deixaram. Fala, Miriam. Aparecia o tempo todo que a situação estava aberta, né? Não era E só que ninguém dava ouvido para essa abertura e tomava a coisa como fechada. Mas essa a questão do suicídio assistido ou da legalização do suicídio, em que medida que for, me lembra muito um trabalho de um aluno do IFE, há muitos anos atrás, não sei se vocês vão lembrar, que estava justamente defendendo uma monografia pelo direito de dizer que se ele queria morrer ou não. E, na época, o que me soava mais estranho era que ele queria, juridicamente, buscar um espaço para que ele pudesse ter o direito de suicidar, que é uma coisa muito estranha, porque, primeiro, todos têm. Segundo, porque quem quer suicidar, se suicida. Então, me soava muito estranha aquela pesquisa, que ele fazia umas curvas, que eu não sei se você lembra disso, Ana. Não, isso eu não me lembro. Estava tão feliz com a minha memória, já fiquei triste. Era um menino, até que atendia aqui em Copacabana, não sei se ele era desembargador, não me lembro agora o nome. Me lembrei, me lembrei. E aquelas menino, Miguel Grimaldi. É o Grimaldi. Isso. É o Grimaldi. Não era menino, não, é verdade, não era menino. Você falou assim, menino, eu pensei em menino. Não era, não. Mas a estranheza toda era dessa necessidade de buscar um suporte jurídico ou um suporte na multidão, como diria Kierkegaard, né?
querer ter a multidão ao seu lado para realizar um ato que é singular. E que ele poderia... Claro que é o que acontece no suicídio assistido. Faria sentido, por exemplo, se você tivesse uma condenação pelo suicídio. Mas isso hoje não é mais por aí que passa, né? Mas ainda assim, o trabalho dele, eu não consegui entender aquele projeto. Você lembra disso? O suicídio, quando a pessoa comete suicídio, tem muitas implicações jurídicas, né? Inclusive, a família perde, se tiver algum seguro de vida, a família perde, não pode receber. Então, ele estava defendendo os direitos jurídicos para... O que ele queria era defender os direitos jurídicos. Era isso que ele era advogado, né? Ele não queria, era permissão para morrer. Miriam, esse trabalho vai te ajudar, assim, tem uns exemplos de pessoas idosas. Ele traz o relato de pessoas idosas que queriam se matar. Ele faz uma reflexão sobre essas pessoas. Ele traz uma situação de uma pessoa que passou pela ditadura, né? Foi torturada na ditadura. Ele traz uma situação em que um velhinho já está muito velhinho e quer morrer. Acho que pode te ajudar na tua pesquisa de velhice. Eu me lembrei agora, porque eu li o trabalho também, aí fui me lembrando dos casos que ele vai relatando para ele fundamentar a proposta dele, que era o direito de morrer, né? Você vê como é que a coisa fica meio no meio do caminho, né? Você tem uma situação uma zona meio cinza, como essa que a Ana citou, que é legalizado, foi na Suíça, essa situação que a Ana citou, foi na Suíça, onde isso não estava claro. E no caso, ele próprio defendia, ele fundamentava por aí. Mas ele estava defendendo um direito que era muito mais jurídico do que propriamente de morrer, enfim. É complexo isso, né? Você precisar da permissão do Estado para poder, a não ser pelas consequências, né? Gabriela Franco levantou a mão. Miriam, porque você na Suíça não tem nenhum problema jurídico, né? Então você pode ir lá e conseguir, mas não é o que acontece com todas as outras pessoas no resto do mundo. E uma das questões é essa: você perde o seguro de vida que você fez, você vai ter alguns problemas, inclusive um inquérito que se instaura. E se você não se matar de uma forma muito clara, para todo mundo ver que você pode ocasionar um inquérito policial. São questões jurídicas, né? Era isso que ele estava defendendo, né? Ele defendia que se a pessoa tivesse o direito de cometer suicídio, ela não perderia essas condições jurídicas. Aí não foi nem pela questão religiosa, né? Muito bom, né? Porque houve uma época em que a religião era muito dura com quem cometia suicídio, com os familiares, e aquele que tentasse e não conseguisse, ele era penalizado. Mas hoje não há mais isso, né? Pelo menos não há abertamente. Mas as questões jurídicas ainda existem. A Gabriela quer falar. Gabriela Franco. Boa noite para vocês. Eu queria comentar, Miriam, e até um dia gostaria de conversar com você sobre isso, né? Meu doutorado é uma defesa ao suicídio assistido e à eutanásia voluntária, minha tese. Estudei sobre bioética, né, com pacientes com doenças neurodegenerativas, e a grande questão, assim, do ponto de vista dessa defesa, que não vem ao caso entrar, mas só queria trazer um contraponto, né,
o contraponto de pensar quais são as formas que nos são dadas para morrer. Porque às vezes morrer ou até o suicídio parece algo fácil de se executar. E, na verdade, quando você tem aquela discussão toda a quem pertence a sua vida, e especialmente quando você está sob a tutela do Estado ou de uma instituição, isso fica bem mais complexo, né? Então, e até pensando nas condições de movimento que as pessoas têm, assim, de ir paralisando o corpo, até pensando nisso, numa coisa básica, né? De um movimento que a pessoa não consegue realizar. Então, uma pergunta que foi me tocando muito entre o mestrado e o doutorado foi essa: quais as formas que nos são dadas para morrer? E aí essa discussão, a quem pertence a nossa vida, e especialmente essa decisão autônoma, né? E aí o contraponto também que eu queria trazer, né? Na verdade, um outro ponto dentro da minha fala, é que é a dignidade nesse ato. Porque eu posso, ok, me enforcar, eu posso dar um tiro, eu posso, sei lá, tomar remédio, mas é a dignidade como eu também vou fazer isso num âmbito que é um âmbito protegido. Não que eu queira responsabilizar outras pessoas pela minha decisão, mas é que eu morra com dignidade, especialmente nas questões de saúde mais graves. Muito bom, Gabriela. É isso mesmo. É isso mesmo. Muito, muito bem, uma reflexão muito boa. Vai para além do querer que o outro se responsabilize por você. E aí eu estudei bastante sobre a ponderação ética, né, os princípios bioéticos, fazendo aquela discussão mesmo entre a autonomia, a beneficência, a não maleficência, a justiça. Então, há momentos em que, para fazer o bem, você vai preservar essa autonomia. Então, tem uma discussão assim bem complexa sobre essa tomada de decisão em saúde, e aí eu estudei vários protocolos dos países que têm permissão, e vários casos individuais também, isolados, né? Um mais recente, mas meu doutorado é de 2018, já está velho, né? Que hoje tudo está tão rápido. 2018 já está assim, século passado, né? Eu acho que é um recém-nascido. E aí tinha um caso, não sei se vocês se lembram, de um senhorzinho da Colômbia. Não, desculpa, um senhorzinho da Austrália, que ele tinha, tipo, 100 anos, e aí ele queria morrer com dignidade, tipo assim, sem ficar esperando ele ficar mega, né? Senil. Isso, e aí ele foi, a família concordou, ele entrou na justiça, ele conseguiu ser levado para a Suíça, e ele morreu, tipo, comendo o que ele amava, com a família, ouvindo a música que amava. Então, achei muito interessante, assim, tem muitos casos bem massas sobre isso, assim, dessa decisão que aí é feita com dignidade. Sem dúvida. Isso me lembrou... Oi, pode falar. Não, pode falar, eu prefiro que você fale. Vai. Me lembrou muito a história real que o filme Mar Adentro mostra, né? Daquele escritor, que eu até estou colando aqui, Alejandro Amenábar, não sei falar. Mas, enfim, é uma história real de um escritor que sofreu um acidente e ficou tetraplégico. E ele esperou por mais de 20 anos, 29 anos, se não me engano, esperou o governo, né, enfim, as autoridades permitirem que ele morresse. E ele esperou em vão, porque não permitiram, né? Ele não tinha condições, exatamente o que a Gabriela estava falando, ele não tinha meios, porque se ele pudesse, né, ele já teria se matado. E ninguém da família dele queria fazer isso. Então, e até porque se a família fizesse, iam ser criminalizados, né? Então, precisa que o governo permita, e não permitiu,
enfim, foi uma coisa que a mulher foi ser absolvida recentemente, a mulher que ajudou ele, né, que ficou como suspeita, ele precisava de ajuda. Então, assim, é uma situação muito peculiar, porque ele não consegue exercer a sua decisão, né? Essas situações de incapacidade física mesmo. Tem um filme que mostra a história real, até estudei sobre essa história também, de uma senhora também, que ela foi fazendo 90 e poucos anos, ela tinha vários filhos, e aí ela comunicou que determinada data do aniversário, ela seria a situação em que ela gostaria de fazer o suicídio assistido, né? E aí fez de uma maneira também muito, assim, muito digna, eu diria, né? Para não passar por esse momento, assim, de ficar lá vegetando na cama, numa senilidade tal que não, né, que não lembrasse mais a pessoa que ela era ou quem ela gostaria de ser, né? Enfim, sei que tem várias coisas nisso aí, mas especialmente essa pergunta, né? Que formas nos são dadas para morrer. E uma coisa interessante do Mar Adentro, que eu lembrei agora, errei o nome, gente, era Ramon o nome dele, mas enfim, que ele chega, nesses 29 anos, ele chega a se apaixonar, e mesmo apaixonado, ele não muda de ideia, entendeu? Foi uma decisão que nunca ele duvidou daquilo, durante os 29 anos que ele esperou, até ele, né, desistir. Mesmo porque antes ele praticava esportes, era mergulhador, né? E ele não conseguia, aquilo para ele era insuportável, viver prisioneiro de uma cama. Aquele filme vai dando nervoso, né? Vai dando uma aflição. Eu li o livro, aí a aflição é maior ainda. Só para trazer um problema mais complexo que esse, e Miriam, acho que você iria gostar de pensar sobre isso aí a partir do que você estuda, né? Que aí a gente começou, e aí eu e meu professor escrevemos um artigo, fruto da minha tese, que eu acho que foi a única coisa digna que eu escrevi até hoje, foi esse artigo, que fala sobre pacientes com depressão maior. Então, a autonomia do paciente com depressão maior. Aí a coisa fica mais complicada, mas aí esse artigo era especificamente sobre a pesquisa, a decisão por aceitar ou não participar de uma pesquisa. E aí tem essa implicação. Em vários países já tem o protocolo para transtornos mentais graves. Então, pessoas que passaram por muitas e muitas e muitas internações psiquiátricas. E aí fica mais complexo discutir a questão da autonomia. E várias com tentativas de suicídio mal sucedidas e até sequelas dessas, né? Pô, trabalho bacana, hein, Gabriela? Você caladinha, escondendo o trabalho. É, muito bacana mesmo. E eu vejo assim como é que é tudo permeado pela questão da falta de liberdade mesmo pelo controle e o cerceamento para o exercício da vida, né? Porque todos esses movimentos, essa necessidade jurídica é pela falta pelo cerceamento. Não o caso do Mar Adentro, por exemplo, era uma necessidade de ajuda mesmo. Eu brinco que eu tenho um sonho, sabe? Que é ser chamada para falar no Setembro Amarelo, mas eu nunca sou, porque eu fiquei conhecida aqui como pesquisadora do suicídio assistido, da eutanásia voluntária, e ninguém me chama para Setembro Amarelo, viu? Olha, Gabriela, já podemos... Eu já posso te convidar, hein? Não, é um caos lá. Setembro Amarelo, eles passam longe de mim. Mas é óbvio, né? Porque todo Setembro Amarelo é uma tentativa de prevenção do suicídio. Você de evitação, né? Mais do que prevenção, é de evitação, de controle e evitação. É campanha pela vida, né? É isso aí. E eu acho muito importante falar também, né, que no Brasil a gente tem a ortotanásia como um direito de abrir mão dos tratamentos, né? Que também que é um jeito de pensar sobre isso, as formas que nos são dadas para morrer.
A gente Sem tem dúvida. direito de dizer, não, não quero fazer esse tratamento, né? Então, isso é muito importante, porque tem tudo a ver com a maneira como a gente vive, quer viver, né? Escolher viver, né? Então, a responsabilidade que eu estou assumindo quando eu assino um termo e vou para casa e digo, não vou fazer a cirurgia, né? Isso. E no Mas Brasil isso- já temos esse direito. Já. Mas tudo isso mostra apenas que nós não somos donos da nossa vida. Nós não somos os donos da nossa vida, ou o dono da nossa vida é o Estado. Gente, rapidinho, porque eu acho que é a minha função, né? Já são 8h36, então já está na hora da gente encerrar. Né? O pessoal quer saber qual o filme que a Gabriela falou. Eu já vou escolher, vai ser a Gabriela, para falar desse Calma filme. aí, você não está no Cinema IFE. Também estou. Calma aí, vamos por pode falar partes. no nosso gabinete, Feijó. Eu te convido para ir no nosso gabinete fazer ou a Miriam ou a Bernadette para fazer o bate-bola do filme que chama A Última Lição, de 2016. Gabriela, vamos por partes. O convite que surgiu primeiro foi o nosso. Então, vai lá, deixa a Elaine falar, mas esse já está, já estamos com ele alinhavado. Vai lá, Elaine. A minha proposta pode ser uma parceria, né, entre o IFEM e o gabinete. A gente faz de um dia só, em parceria, esse cinema, né? Um cinema. E o LAFEP também, até. Cinema Entra Uai. também. Cinema Uai, Gabriela, Cinema Uai. Isso aí. Então, olha só. O filme chama isso, A Última Lição. Tá. E aí, a Gabriele também pede para você mandar o seu artigo. Manda agora. Aí vocês veem como é que vocês podem fazer. Finalizando, a Gabriele também fala, será que o suicídio assistido não é uma forma de prevenir o efeito de contágio ou ripple effect, sei lá como é que se fala, ou eu estou viajando? E a Camila diz, Feijó se antecipando, cadê o pacientar? Ah, verdade. Foi boa, Camila. Camila, sim, a última lição. Olha só, gente, é verdade, mas a gente pode, então, pensar nisso aí, do filme, do cinema. Esse é um projeto Cinema IFEM, né? A Ana Maria estava convidando a Gabriela para o Cinema IFEM, que também tem parceria com o LAFEP, né? O pessoal do LAFEP pode assistir o cinema sem nenhuma questão aí burocrática. Deixa eu só perguntar, Gabriela Dias, você está se referindo ao encontro de hoje ou ao encontro que vai acontecer? Ela quer o próximo. Ela é apressada que nem eu. O de ter feito. Tá, gente. O encontro de hoje vai estar no YouTube do LAFEP, tá bom? E o filme, o cinema, a gente divulga sempre em todas as redes. A gente divulga o cinema no LAFEP, a gente divulga o cinema no IFEM. Se for em parceria com a Gabriela, no nosso gabinete também teremos a divulgação, né? Isso aí, obrigada pelo convite. Vamos fazer sim, vou ficar muito feliz. E essas duas meninas que estão interessadas em suicídio, eu vou dar uma eletiva lá na UERJ. Se vocês duas quiserem, podem fazer a eletiva lá. Eu acho que o pessoal da UFRJ pode fazer uma eletiva na UERJ e vice-versa. Nayara, sim, é tudo online, viu? Tudo que eu digo dos eventos, né? São online. O Cinema IFEM, cinema é online. Então, você pode participar, sim. Gabriele, opa, podendo, vou correndo. Então, gente, a gente chega ao final, né, de mais um encontro, né? Dessa vez, fazendo parte ainda, né, do evento Setembro Amarelo. E a gente se encontra no próximo evento, em parcerias, né? Ou só do IFEM, ou só do LAFEP, ou só, enfim. Muito obrigada a todos, obrigada, Ana Maria, né, que se disponibilizou aí a Eu que tenho que agradecer, foi muito bom hoje. Ontem foi, assim, fantástico.
E hoje foi muito bom. Espero que a gente guarde essa boa impressão, pelo menos a minha, né? Mas acho que todo mundo curtiu o evento, para que a gente vá para o próximo do ano que vem com bastante animação. Obrigada a todos por virem numa sexta-feira à noite e a gente finalizar o nosso Setembro Amarelo. Obrigada, boa noite. Estou vendo aqui os, boa noite. Estou vendo aqui os Boa elogios, noite. né? Que o pessoal dos bastidores fica Igualmente, querendo saber. Pedro. Eu não te revi, mas vi o teu nome e me lembrei de você. Meninas, então, né, mãe? Meninas a gente adorou. Tchau, Foi ótimo, Então, bacana. pessoal. Gostei também de ter visto aí uma galera do LAFEP. Foi bom. Muita gente do IFEM também participando, pessoal novo. Muito bom. Obrigada, viu, gente? Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Eu acho que é Mirna, né, que tá no comando. Pode fechar aí, Sou então, a eu, vou janela. fechar aqui. É você? Então Tchau. tá. Isso. Beijo, Lucas. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.